Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 25 de setembro, e eu quero convidar você, jovem, para estar no culto jovem hoje à noite, às 19h30, aqui na igreja. Existe aqui um local idealizado para esse momento, que com certeza vai lhe fazer muito bem. Há aqui uma juventude unida no Senhor, palavras abençoadoras sendo ministradas, que com certeza vai tocar a sua vida, e não é nem a questão de só tocar a sua vida, mas você pode se unir a isso para ser uma das pessoas igualmente que vão ser instrumentos de Deus para tocar a vida de outras pessoas. Hoje, sábado, às 19h30. E eu quero me servir desse momento para fazer um convite a você, em se tratando do último domingo do mês. No próximo domingo, às 9h da manhã, nós temos o culto da palavra, nós temos a escola bíblica jovem, nós temos também o curso discipulados, enfim, um momento muito oportuno para você estar diante da palavra de Deus. E amanhã, domingo, também esse evento, 9h da manhã, como todo domingo, e às 18h30, nosso culto de celebração. Hoje eu quero falar com você tudo que diz respeito à palavra de Deus e à nossa vida no Senhor, e tudo que diz respeito à nossa vida são coisas importantes. Mas esse assunto é muito importante e talvez vital para algo que possa estar acontecendo na sua vida. Então chamo a sua atenção para o Salmo 109, versículo 17. Versículo 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Nós estamos diante de duas realidades opostas, a bênção e a maldição. Existem muitas pessoas que têm muito medo quando alguém lhe pragueja, lhe lança uma praga, ou diz, fulano está fazendo trabalho contra você. Existem pessoas que tremem. Toda pessoa que tem medo de qualquer coisa que alguém possa dizer que está lançando contra ela é porque não tem segurança em Deus. Porque quem tem segurança em Deus e que está agindo legitimamente e que a sua vida segue correto primeiramente em relação ao Senhor, está fazendo o máximo que possa ser para andar também correto com as pessoas, não vai temer. Mas a grande parte das pessoas tem receio disso. Mas a questão aqui não é ter medo ou não de bênção ou maldição que alguém possa lhe impor, lhe imputar, lhe declarar, uma pessoa humana. Não. A questão aqui, o cerne aqui, o que Davi está falando com Deus é uma questão de alguém que vai estar debaixo de maldição ou debaixo de bênção. Mas a questão aqui é o foco espiritual e o foco divino. Da onde isso está surgindo? A Bíblia diz, em todo o seu contexto, que Deus dá a oportunidade às pessoas de escolherem aquilo que vai recair sobre ela própria, sobre si, bênção ou maldição. A Bíblia diz que eu escolho o que vai estar sobre mim, a bênção ou a maldição. A Bíblia, inclusive, diz que Deus tem colocado diante de mim, está de uma forma assim muito clara no livro de Deuteronômio, que Deus coloca diante de mim a bênção e a maldição. E Deus diz, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua casa, a tua família. A Bíblia diz que as decisões que eu tomo, elas sim recaem sobre mim, recaindo sobre mim, recaem sobre a minha família igualmente. Então, você já imaginou? Está no seu poder, no seu campo de ação, escolher a bênção ou a maldição. Como que alguém escolhe a maldição? Agindo, subsistindo, uma vida totalmente alheia de Deus, porque eu estou falando no contexto da bênção de Deus. Então, se eu não quero a bênção de Deus, obviamente, quando eu não tenho a bênção de Deus, eu estou numa situação de maldição. Você vai dizer assim, então Deus está amaldiçoando, Deus está pesando a mão, como algumas pessoas diziam. Deus não precisa pesar a mão sobre mim para eu ser amaldiçoado, para eu sofrer problemas graves.
É tão somente Ele não me abençoar, é tão somente Ele não agir na minha vida que eu vou ser alvo. Eu estou falando de questões espirituais, não confunda, por favor. Então, se Ele não me abençoar, eu estou perdido. Olha só, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem crê no Senhor não perece, mas tem a vida eterna. E quem não crê já está debaixo de maldição, vai perecer. Por quê? Porque o próprio ato humano já levou a pessoa àquilo. E a Bíblia então diz que, visto como amou a maldição, se entregou à maldição, se envolveu com a maldição, ela lhe sobrevenha. Então, que ela venha sobre a pessoa que ama a maldição. Não desejou a bênção, que ela se afaste dele. E embora a questão aqui é oposta, bênção e maldição, mas o que o versículo está dizendo é uma situação idêntica. Amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Não desejou a bênção, que se afaste dele. Ou seja, quando a bênção se afasta, eu não tenho ela. E se eu não tenho a bênção, eu tenho a maldição. Ah, mas não dá para viver sem uma ou sem a outra? A verdade é que não dá. Ou eu tenho sobre mim a bênção, ou eu tenho sobre mim a maldição. Muitas pessoas não conseguem compreender que não dá para ser nulo na batalha espiritual. Não dá para ser neutro na batalha espiritual. Agora o mundo moderno está usando a linguagem neutra. É mais uma incidência maligna para trazer o princípio da neutralidade. Mas não há neutralidade na batalha espiritual, não há neutralidade nessa guerra espiritual. Há sim um posicionamento que nós temos que tomar. Falando nu e cruamente, o que você escolhe para você? Ser abençoado ou ser amaldiçoado? Falando nu e cruamente, rapidamente, certeiramente, resposta rápida. Você quer a bênção ou quer a maldição sobre você? Se você quer a bênção, e eu acho que você disse querer, pensou querer, se relacione com Deus. Porque o princípio da bênção, o princípio abençoador, tem uma única fonte. E a fonte é o céu. Quando Jesus se assentou no monte e se chegou a ele um monte de pessoas, uma multidão de pessoas, e isso está escrito na Bíblia como Sermão no Monte, Jesus começou a dizer, bem-aventurado. Olha só, capítulo 5 de Mateus, que você depois leia o capítulo 5, 6 e 7, que é todo o Sermão no Monte. Capítulo 5, 6 e 7, olha só. Jesus, vendo a multidão, capítulo 5 de Mateus, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espíritos, humildes, simples, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A palavra de Deus para mim e para você é sempre de bênção. Então, eu escolho se eu quero a bênção ou a maldição, dependendo da atitude que eu tiver em relação a Deus e também as demais coisas. Se exercite na palavra de Deus. Comece hoje a ler a Bíblia pelo livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. Vá lendo. Você vai ver os atos de Cristo Jesus no meio dos homens. Deus vai falar ao seu coração e muitas coisas mudarão na sua vida. Um grande abraço,
Paz do Senhor Jesus.